furto e também arrombamento. Muitos já foram identificados pela polícia. Com certeza, já identificados, alguns deles saíram do sistema prisional, mas como estão respondendo em liberdade provisória, vai retornar. Porque assim que a gente pega, a gente já comunica ao juiz, já lavra o flagrante, outros deles estão com prisão decretada, também retorna para o sistema, entendeu? Zé, olha só, muitos casos de presos envolvidos nesse tipo de crime, arrombamento, furto, na audiência de custódia o juiz está liberando por conta da pandemia. Não tem onde botar todo mundo no presídio, né, no complexo da Mata Escura. Então, muitos casos, eu estava conversando com policiais civis, casos de homens envolvidos em furto, artigo 155, principalmente furto. Na audiência de custódia, o juiz libera por conta da pandemia, Zé. Mas a polícia está aí trabalhando, a Polícia Civil, DCCP, junto também com a Polícia Militar. Estamos à sua disposição. Ok, já eu volto com você, com a doutora Selma, porque está uma onda de arrombamentos, isso não pode acontecer. Agora eu vou ao vivo com a Maíra Portela e olha esta notícia. Presta atenção a essa notícia. 160 policiais militares foram afastados por atividades por conta do coronavírus. 5 casos de infecção foram confirmados e um policial da reserva morreu. Maíra Portela, boa tarde. Pois é, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Na terça-feira, o sargento da reserva, Carlos Alberto Nascimento Macedo, de 52 anos, não resistiu às complicações do coronavírus e acabou morrendo. Ele foi internado no dia 7 de abril, sentindo tosse, febre, dificuldade de respirar e desconforto também respiratório. Ele ficou internado em um hospital particular aqui de Salvador, mas acabou não resistindo à doença. Ele deixou uma mulher e uma filha e as duas estão de quarentena em observação, já que tiveram contato com ele e o caso dele foi confirmado. Então esta morte foi confirmada já na corporação. A gente conversou mais cedo com o capitão Muniz e ele falou sobre a preocupação em relação aos policiais que trabalham na linha de frente também, né? Estão na linha de frente, em contato com pessoas, em relação à questão dessa pandemia do coronavírus. Vamos ouvir o que ele falou. Nós também somos vítimas desse momento, né? Essa pandemia, ela vai refletir em toda a sociedade. Nós temos 4 casos de coronavírus confirmados dentro da nossa instituição. Ontem um sargento da reserva remunerada veio a óbito. Nós temos 280 casos suspeitos e 164 policiais militares afastados. Então isso infere, isso traz para aqueles que trabalham na parte de planejamento operacional uma dificuldade, o que não quer dizer que não estejamos nas ruas. A Polícia Militar vai fazer o seu papel preventivo, ostensivo e hoje um papel humanitário. E olha, Zé, a Polícia Militar informou uma nota agora atualizada em relação a esses casos, né? São 5 casos confirmados da Covid-19 na corporação da Polícia Militar, uma morte, 164 PMs afastados, foram 299 casos suspeitos, sendo que 96 ainda aguardam o resultado do exame e 203 já voltaram às atividades. A nota reforça também que 60 mil máscaras foram compradas para distribuir para os policiais. Hoje pela manhã eu conversei com um parente de um policial militar que está internado com coronavírus em tratamento, não tem previsão de alta, mas ele relatou a preocupação porque disse que demorou muito desses equipamentos chegarem. Esses equipamentos começaram a ser distribuídos esta semana, mas antes eles não tinham sido distribuídos para os policiais e muitos estavam trabalhando expostos. Inclusive, a suspeita da família é que esse policial ele tenha contraído a Covid-19 durante o trabalho, já que toda a família fez o teste e todos testaram negativo. Vamos ouvir o que ele falou hoje com a gente. Fazendo 8 dias hoje. Febre alta, tosse com secreção, espirros e o mal-estar. A evolução está bem, está muito boa. Só a questão mesmo da ansiedade por estar no hospital, né? Num ambiente que ninguém quer estar, ainda mais decorrente da pandemia. Então, Zé, este parente ele conversou com exclusividade com a Record TV Itapuã. Esse parente dele, policial, está internado em um hospital particular
em Lauro de Freitas. A família então está nessa expectativa de que ele se recupere, tem apresentado melhoras, deu entrada sentindo alguns sintomas, logo após o serviço já ficou internado no hospital. E é uma ansiedade para o paciente, uma ansiedade para a família também, porque não pode ter visitas, né? Porque por ser o coronavírus, então a família fica afastada, sem ter muitas notícias e agora aguardam só os boletins médicos para saber como está a reação dele, as medicações e o tratamento que ele está recebendo no hospital. Mas é uma preocupação para todos. Outras famílias também ficaram muito preocupadas quando souberam que este policial estava internado com o coronavírus e com essa morte também que aconteceu na terça-feira, a corporação já fica em alerta para esse trabalho. O que a Polícia Militar reforçou é que já comprou essas 60 mil máscaras, né, para a corporação, que são de 30 mil policiais militares, e que estão adotando também medidas em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado e também com a Secretaria Estadual da Fazenda para a compra dos equipamentos como álcool em gel e outros equipamentos de higienização. É com você, Zé. Obrigado, Maíra Portela. Portanto, policial militar também aí na mira do coronavírus. Não é possível um negócio desse, eles estão na rua trocando tiro com bandido todos os dias. Mas, segundo a própria polícia, eles estão equipados, com máscara, não pode deixar de trabalhar, álcool gel. Assim eu espero. Eles precisam estar desse jeito, realmente completamente equipados para combater o vírus nas ruas, porque o bandido eles já combatem diariamente. Agora eu vou conversar com o coronel da Polícia Militar, o médico Nolasco, para falar dos casos da Covid-19 na corporação. Coronel, muito boa tarde. De que forma eles conseguem ser infectados, os policiais militares? Eles estão devidamente equipados, né? Boa tarde. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem, boa coronel. tarde a você e a todos os seus telespectadores. Você tem que entender, nós todos temos que entender, primeiro que o policial é uma pessoa igual a todo outro. Todas as pessoas estão sujeitos hoje a serem infectados pelo Covid-19. A segunda coisa que nós temos que entender é que foi um fenômeno novo, né? Que pegou todo mundo sem nenhum aviso prévio e que eu estou falando, o mundo inteiro não tinha equipamentos individuais na quantidade que foi necessário. Então, nós tivemos que, inicialmente, realmente improvisar, porque faltou equipamento. É conhecimento de todos que faltou equipamento no mundo, faltou e está faltando. Então, inicialmente, tivemos que improvisar, mas atualmente estamos já com todo mundo de máscaras, né? Já recebemos, você falou aí, 60 mil máscaras, que está em fase de distribuição, começou a distribuir no início dessa semana. Cada policial recebendo um kit com 2 máscaras permanentes, mas máscara feita de algodão, com 2 dobras, conforme deve ser as normas técnicas, com o símbolo da Polícia Militar. E nós estamos enfrentando aí, mas assim, nós já tivemos realmente 5 casos. Desses 5 casos, 4 casos foram em policiais da ativa e 1 caso da reserva. E desses 4 casos da ativa, eu gostaria até de avisar a vocês que 2 eu participei ontem do processo de auto-hospitalar deles, né? Eles já estão curados, já voltaram a trabalhar, esses 2, são 2 oficiais, inclusive. 2 ainda estão em observação médica e 1 que foi da reserva, que estava internado em um hospital, infelizmente faleceu na noite de anteontem para ontem, às 22 horas. Coronel, esse da reserva que faleceu, qual era a idade dele e se ele já tinha... 52 anos. Quanto? 52 anos, não tinha doenças... Tinha alguma coisinha assim de doença inflamatória, mas muito pouco. Não tinha doença que pudesse falar que ele era uma pessoa saudável. Isso é que deixa a gente mais preocupado ainda, né? A faixa etária de quem está na rua aí, coronel, dos policiais, qual é a faixa etária deles? Pronto. Dos 32 mil homens que nós temos hoje, quer dizer, 32 mil almas que tem homens e mulheres, nós temos atualmente em torno de 500 pessoas distribuídas na capital e interior que esteja acima de 50 anos de idade. Essa foi uma preocupação do Departamento de Saúde, logo desde o início, procurar saber essas pessoas para dar um tratamento especial a eles. De imediato, eles estão sendo atendidos onde, coronel? Os policiais. O Departamento de Saúde. O Departamento de Saúde, ele conta com 2 equipes, né? Conta com uma equipe que é a equipe com ambulância, que é uma equipe móvel, e conta com uma equipe também funcionando, todas duas funcionando em regime de plantão.
uma equipe é de ambulância e uma equipe específica para o Covid, lá no Departamento de Saúde, que fica localizado na Vila Policial Militar do Bonfim, lá em Dendezeiros. E nós temos médicos que vão se revezando. Então, esses casos, por exemplo, você teve uma pessoa na viatura que deu plantão e teve o Covid confirmado. Essa viatura toda passa lá e nós avaliamos pelo grau de contato. É até uma coisa que eu gostaria de esclarecer, porque tem surgido assim, coisas que não são reais, a gente faz do ponto de vista técnico, né? Não é uma pessoa que teve Covid e outra trabalha no mesmo ambiente, em outra sala, que não teve contato, que precisa ser afastada. Essa pessoa precisa ficar em observação, né? Agora, se ela teve um contato a menos de 1 metro, mais do que 15 minutos com essa pessoa, nós sistematicamente estamos afastando, que é a norma técnica internacional. Ok, coronel. Muito obrigado pela sua presença aqui na Record, no Balanço Geral. Obrigado, uma boa tarde, sucesso, parabéns aí a todos os policiais que estão na guerra. Tá bom, muito obrigado e vamos torcer que passe logo e que dias melhores virão. Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce tem quase 30 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus. Por causa disso, as transferências estão suspensas. Matheus Borges, ao vivo. Exatamente, Zé. A Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado cancelou, suspendeu qualquer tipo de transferência de pacientes aqui para as obras sociais Irmã Dulce, exatamente por conta do novo coronavírus. São 28 funcionários da área de saúde contaminados aí, confirmados positivos para a Covid-19 e outros 27 são pacientes. Outros 63 estão em fases de análise ainda, né? 63 casos de profissionais de saúde aqui das obras sociais Irmã Dulce. Só para a gente entender, no geral, em toda a Bahia, nós temos 97 profissionais da área de saúde infectados pelo novo coronavírus. Só aqui em Salvador são 46 médicos, enfermeiros, todo mundo que trabalha no hospital. Agora, para a gente falar especificamente sobre as obras sociais Irmã Dulce, a gente convidou o Sérgio Lopes, ele é assessor corporativo aqui do Hospital Irmã Dulce. Sérgio, bem-vindo ao Balanço. Para a gente começar, qualquer tipo de transferência está suspensa nesse momento, não é? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Sim, as transferências vindas da Central Estadual de Regulação por uma medida de cautela, já que estamos de fato com casos de Covid, tanto entre profissionais como entre os pacientes, essas transferências foram suspensas temporariamente. A gente tem 28 profissionais da área de saúde infectados aqui no hospital, né? O que você acha que esse número, o que teria acontecido para que esses profissionais acabassem sendo contaminados? Bom, desses 28, 8 estão diretamente relacionados à assistência, são profissionais de assistência. Os outros 20 são profissionais administrativos, higienização e assim por diante. O que ocorre é que nós adotamos uma medida extremamente cautelosa no que diz respeito ao acompanhamento tanto dos profissionais quanto dos pacientes, que implica em testarmos ao menor sinal de síndrome gripal para esses dois públicos. No que diz respeito aos funcionários, nós criamos um ambulatório composto pela medicina do trabalho e pelo nosso serviço de otorrino daqui do hospital. Então, todo funcionário que sinalize a presença de sintomas ou que tenha qualquer tipo de desconfiança, ele é encaminhado para esse ambulatório. Caso se confirmem os sintomas, ele vai de imediato para casa aguardar o resultado que é feito de PCR ainda aqui no hospital. Se confirmar a positividade, ele vai permanecer em quarentena e seguir as orientações das autoridades no que diz respeito à rede de atenção à Covid. E vale lembrar que o Hospital Santo Antônio ele não compõe essa rede de assistência. Quanto aos pacientes, qualquer paciente que seja identificado com síndrome gripal, ele é retirado da enfermaria onde se encontra, é transferido para uma unidade nossa aqui dentro, que fica um pouco mais afastada, que nós chamamos nesse momento de unidade transitória, unidade de transição, e vai aguardar ali o resultado do exame. Se positivar, a Central Estadual de Regulação tem retirado o paciente daqui e encaminhado para a rede de atendimento. Vale destacar que a Central tem atuado de maneira bastante célere nesse processo. Caso dê negativo, tão logo ele esteja assintomático, ele retorna para a enfermaria. Tá? Então, essas são condutas que temos adotado e, sem dúvida nenhuma, o fato de estarmos com um número expressivo
é em razão de estarmos testando da maneira que comentei, ao menor sinal de síndrome. São 225 casos aí sendo analisados até agora, né? A previsão de Sim. serem analisados ainda mais. Sim, sempre que encontrarmos com qualquer profissional ou paciente manifestando sintomas relacionados à gripe, ele será testado. É natural que esse número, inclusive, venha aumentar, porque como continuamos testando e como sabemos, é uma pandemia que já está no seu momento de infecção comunitária, assistiremos ao longo dos próximos dias um aumento expressivo do número de casos em toda a nossa sociedade, isso não só no estado da Bahia, no Brasil como um todo. É importantíssimo que nós tenhamos todas as medidas cautelares para evitar uma explosão, para que o sistema de saúde possa dar conta da procura que se apresenta em razão da Covid. Aqui no hospital, como falei, a gente já adotou algumas medidas, inclusive suspensão do ambulatório, das cirurgias eletivas. Hoje todas as visitas estão suspensas ao hospital. Acompanhantes estão permitidos apenas para o Hospital da Criança, por questões óbvias, né? Os protocolos de higienização foram todos reforçados. Então, estamos adotando realmente uma série de medidas para conter qualquer possibilidade de um aumento muito expressivo. Né? Só para a gente relembrar, são 97 profissionais da área de saúde infectados em toda a Bahia, 46 só aqui em Salvador, 28 aqui nas Obras Sociais Irmanduz, como o Sérgio mesmo falou, assessor corporativo das Obras Sociais Irmanduz, tem tomado todos os cuidados. Tem até um áudio, Sérgio, para a gente encerrar rapidamente, que circula pela internet dizendo que o Hospital Irmanduz não estava preparado o suficiente para enfrentar essa pandemia. Isso procede? Você acabou de explicar que tem tomado todas as medidas, não é? Olha, eu diria que a pandemia, para nós aqui no Ocidente, chegou de uma maneira muito desafiadora para todos nós, né? Para o Brasil e para a Bahia, e para o hospital não foi diferente. Só que nós, desde o primeiro momento, estamos tomando uma série de medidas e estamos sim preparados. Acredito que a gente esteja adotando condutas que vão até um pouco à frente do que a gente tem assistido. A exemplo do que lhe falei no que diz respeito aos testes, estamos testando ao menor sinal de síndrome gripal, treinamentos vários sendo feitos. E eu gostaria até de aproveitar e destacar um ponto que a gente tem escutado muito nessa polêmica, infelizmente, que acabou acontecendo em relação às obras sociais, de que nós não estaríamos entregando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para a equipe que está em assistência. Não houve nenhum momento, desde o início dessa situação para cá, que tivesse faltado EPI para a equipe assistencial. É claro que a gente faz essa entrega seguindo as orientações das autoridades competentes nesse assunto. Então existem critérios, não é entregado de maneira aleatória, tá? Mas não houve nenhum momento em que deixássemos de entregar. Cada profissional hoje da assistência recebe na chegada um kit com 4 máscaras para que ele possa cobrir toda a jornada dele protegido com a máscara. Beleza. Sem falar dos outros equipamentos, desde que necessários nas situações específicas. Tá bom. Sérgio Lopes, assessor corporativo aqui das Obras Sociais Irmanduz, muito obrigado pela participação no Balanço. Não é momento de pânico, né? Nem para a vizinhança aqui do hospital, nem para os pacientes que estão internados aí. Olha, pânico sempre atrapalha, tá? Em qualquer situação. Eu acho que é um momento de atenção máxima de todos nós e contribuição de todos para que a gente possa controlar e passar por esse momento. No que diz respeito ao pânico, eu queria só acrescentar que nós colocamos uma equipe de psicólogos acolhendo os nossos profissionais, justamente nesse momento em que a gente sabe que o medo é um fator importante para que possa tranquilizar a equipe. Beleza, muito obrigado. Zé, com você. Obrigado, Matheus. Um abraço para você. Agradece aí principalmente ao assessor do Hospital Irmanduz. Vamos aqui, 12h17, um criminoso armado assaltou uma farmácia no final de linha do Nordeste de Amaralina. Nós temos as imagens aí, Fagner Coelho comigo aí. Alô, Fagner, boa tarde. Pois é, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse assalto aconteceu ontem, logo no começo da noite. Observe, um carro parou e o criminoso é esse aí que entra de boné, ele está com máscara, passa por uma cliente, ele tira a máscara, depois decide colocar de novo, certamente percebe aí a movimentação de câmeras e aí se aproxima logo do balcão onde está um funcionário. Ele aponta a arma para esse homem e exige que o funcionário vá separando aí essa renda, a renda do caixa. Eu estive mais cedo lá, inclusive, e a informação que eu recebi é de que
Não daria ainda para divulgar quanto foi levado em dinheiro, mas o criminoso levou apenas dinheiro desta farmácia, que fica ali no fim de linha do Nordeste de Amaralina. Ele agiu muito rápido, você perceba que no momento ali, ele entrou, né, e na verdade passou por uma cliente que nem percebeu, porque inicialmente ele se passou por um outro cliente, e nesse momento em que ele vai recolhendo o dinheiro, um casal entra no estabelecimento e parece não perceber, a princípio, que esse homem está roubando. Quando ele sai, aí sim que essas imagens, obviamente a gente não tem como mostrar o rosto desses outros clientes, mas você vê agora, voltando ao início, né? Olha só, início da noite, este carro prata para na frente da farmácia, esse criminoso desce, ele passa por essa mulher que nem percebe que ele pode ser um criminoso, e aí se aproxima, tira a máscara, coloca de novo, anuncia o assalto, leva a renda do caixa, o casal entra sem perceber a princípio que é um assalto, mas quando esse bandido vai saindo da farmácia, o casal chega a olhar, porque percebe algo estranho, mas aí o que chama a atenção é que o funcionário, ele segue no atendimento. Nesse momento a gente vê, né, esse momento aí que o bandido vai retirando o dinheiro do caixa, são várias cédulas de R$100, de R$50, e ele vai, pega esse dinheiro, nesse momento um casal entra para poder comprar, e aí agora por este outro ângulo, esse bandido passa pelo casal, e aí só depois, quando ele já está se aproximando da porta, que essa dupla aí vê, né, o casal olha e começa a suspeitar. Esse criminoso aí que a polícia inclusive já esteve lá hoje pela manhã para dar seguimento às investigações de mais um caso de assalto e dessa vez no Nordeste de Amaralina. Tá bom, valeu, Fagner. São os estabelecimentos do início do programa, nós conversamos sobre esse assunto. Os caras estão aproveitando aí o momento e mandando bala, assaltando, roubando, arrombando, matando. Aliás, não esqueçam, viu? 2.000 presos estão soltos. 2.000 presos pela lei soltaram por causa do coronavírus. E aí, amigo, se você fizer aí rapidinho, meu querido Fagner, quantas pessoas morreram de sexta pra cá, você vai saber o motivo. Páscoa, foram 32 mortes. Você já tem números aí específicos de quantas pessoas morreram de ontem a 8? Estou fazendo aqui o levantamento, Zé, para trazer esse número atualizado, né? A gente está buscando informações com a Secretaria de Segurança Pública, mas a gente vê que os homicídios continuam a acontecer e nesse período aí, né, paralelo aos homicídios, também essa situação de arrombamento que tem chamado a atenção da produção, né, do Balanço Geral, em busca de novas estatísticas sobre casos de arrombamentos. E assaltos também, né, estabelecimentos. Muitos estabelecimentos estão até fechando mais cedo, porque sabem, né, os proprietários sabem que as ruas estão ficando mais vazias. Então tem muitos estabelecimentos fechando às 8 horas da noite, mas ainda assim não tem ficado aí imune à ação dos criminosos. E é por isso que a gente está buscando aqui novas informações para trazer daqui a pouco para você, Zé. São 2.000 presos soltos, abriram lá a justiça aí. Coronavírus, cai fora. Esvazia a delegacia, esvazia a prisão, esvazia a mata escura, esvazia o presídio. Os caras foram para a rua. Quando chegam na rua, muitos deles devem a boca, roubou na boca. E aí, amigo, lá de cima é a ordem. Vai para mim aí, na sua volta, lê se não tem mais de 50 mortes em uma semana. Coronavírus matou 28, já vai fazer 60 dias. 28 óbitos. Coronabala, mais de 50 numa semana. Vê aí. Um homem arrombou um hotel em Nazaré, aqui em Salvador. Não é a primeira vez que o estabelecimento é furtado. Mais um dono chorando prejuízo. O ladrão foi flagrado por uma pessoa que presenciou o furto. Veja que este homem de camisa vermelha aparece no telhado do hotel. Na outra imagem, ele chega a cair no chão quando se segura na grade. Depois, ele sai andando carregando uma sacola e um facão. O hotel fica na esquina aqui da travessa Marquês de Barbacena, Nazaré, centro da cidade. Foi arrombado diversas vezes ao longo dos últimos anos. Inclusive o dono teve que fechar o estabelecimento, está à venda por conta desses prejuízos. Olha só o que aconteceu. O bandido, a imagem dá para ver,
E na saída ele pula, aqui utiliza essa grade e acaba caindo no chão e foge sentido Nazaré, sentido centro. Mas ele fez um estrago aqui na parte interna. Ele levou os 2 motores, 2 geladeiras, mexeu em praticamente tudo e na parte elétrica, utilizando um facão, quebrou parte do forro, cortou vários cabos, fios, a parte elétrica do hotel. Ainda levou também, olha só, ali na frente, levou a tampa de alguns objetos, a parte elétrica, a central telefônica também foi arrombada. Prejuízo grande para o proprietário desse estabelecimento. Ele prestou queixa na primeira delegacia, mas como sempre, até o momento ninguém foi preso. O rapaz ainda não foi identificado. Segundo moradores aqui de Nazaré, é um velho conhecido, usuário de drogas, que fica circulando pelo centro da cidade. O dono do hotel é este senhor. Ele fala da falta de segurança no centro de Salvador e dos constantes assaltos. Fechamos justamente porque não aguentamos mais com tantos assassinos roubando de madrugada. Muito prejuízo. Muito prejuízo. Várias TVs já foi levada, muitas coisas de valor, tudo que tinha de valor vender, lâmpadas, DVD, videocassete, tudo foi levado já aqui. Aqui em Nazaré não tem hora, não tem dia, os assaltos são constantes? São constantes. Agora, sábado, domingo e feriados é coisa absurda. Tanto aqui em cima como na parte de baixo do Vale Nazaré, é o assalto o dia todo. Nós temos uma parcela da população que está no chamado isolamento social, consequentemente as cidades estão com uma quantidade menor de pessoas e isso facilita. Nós queremos pedir aos comerciantes, não queremos aqui dividir ou atribuir responsabilidade a ninguém, ou melhor, queremos dividir. Então a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Isso é preceito constitucional e nós temos que trazer isso para a prática. É preciso que os comerciantes, na medida do possível, também tenham algumas cautelas, em sendo possível colocar alarmes, em sendo possível, através da comunidade de comerciantes, ter vigilante. Tudo isso facilita, porque uma vez você tendo o som, a sonorização de um alarme, a Polícia Militar automaticamente vai àquele local para verificar o que está acontecendo. Mas a onisciência, a onipresença, infelizmente, ela não pode acontecer. A polícia está aqui, está ali, está acolá, mas a sociedade pode ficar despreocupada que nós estamos trabalhando com o mistério de resolver esse problema. Isso aí, amigo, é fruto da soltura de vários bandidos que estavam dentro do presídio. Não tenha dúvida. Você não tinha olha só essa cena aí. Você não tinha uma quantidade dessa de roubo? Não tinha. Você não tinha. Ontem eu conversei com um oficial lá. O cara entrou, roubou e está indo embora. Você não tinha uma quantidade dessa de roubo antes do coronavírus. Antes de soltar 2 mil presos. Eu estou falando aqui a verdade. A verdade tem que ser dita. A justiça soltou mediante uma lei que obriga a liberar quando existe a epidemia. Não tem uma delegacia com preso hoje. Não tem uma delegacia com preso hoje. O preso sai, qual é a opção dele? Não digo 20%, 30%, digo 10%. Vão voltar para a família e tentar regenerar. O resto, você acha que esse resto aí vai voltar para casa? Ou vai voltar para a cadeia? Vai se reintegrar à família? Ou vai procurar o bando? Daqui a pouco o Fagner vem com a quantidade de mortes, arrombamentos, tá? Pelo amor de Deus, Fagner, oficial, hein? Oficial. O trânsito ficou lento no início da manhã de hoje no Retiro. Um caminhão de lixo tombou durante a madrugada, ainda não tinha sido guinchado. 2 funcionários tiveram ferimentos leves. Um caminhão de coleta de lixo, olha só, ele está aqui ainda no local. Isso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, segundo algumas testemunhas que já passaram aqui pelo local. Como é um veículo pesado, se encontra aqui, está esperando um guincho. Uma equipe da Transalvador também está no local para tentar organizar o trânsito. Olha só, o para-brisa foi totalmente destruído, não está aqui mais no local. A informação que nós temos é que 2 funcionários que estavam nesse caminhão precisaram ser socorridos pela
por uma equipe do SAMU, mas passam bem. Não foi nada grave, eles não se feriram gravemente. Mas a gente pode ver aí que o para-brisa, os vidros também das portas ficaram completamente destruídos. Olha só, a equipe da Transalvador, vamos mostrar aqui, pediu ao nosso cinegrafista Carlos Caetano, a equipe da Transalvador no local desde cedo para tentar organizar o trânsito. Pela marca aqui no asfalto, esse caminhão do lixo, ele vinha no sentido São Martim, Retiro, para pegar a BR, quando possivelmente desequilibrou aí nessa curva e tombou. Agora, olha a confusão que está aqui. Logo ali atrás, acabou de acontecer um outro caminhão, teve problema mecânico e está aqui quebrado bem nessa rotatória, bem no Largo do Retiro, e o trânsito ficou ainda mais complicado. O caminhão que quebrou, teve problema mecânico, acabou de ser guinchado pela Transalvador. Por sorte, a equipe da Transalvador já estava aqui no local por conta do caminhão do lixo que tombou. A equipe da Transalvador, que está aqui no local, não soube passar detalhes, até porque os profissionais renderam outra equipe que estava de madrugada, então ainda não tiveram muitos detalhes para nos passar. Mas a informação que nós temos é essa: 2 funcionários que estavam nesse caminhão do lixo foram socorridos pelo SAMU, não se feriram gravemente. E a situação é essa: o caminhão do lixo completamente tombado, destruído e aguardando então para ser guinchado do local. Quanto tempo, hein, Tialia Cruz, você levou aí para tirar esse caminhão do guincho? Botar esse caminhão no guincho, hein? Quanto tempo, hein? Mais um estabelecimento foi alvo dos bandidos, desta vez em Brotas. Quer dizer, tá complicado, hein? Eita, eu quero a quantidade de arrombamentos. Quero números. Marcelo Castro. Tá difícil, Zé, tá muito complicado. Mais um pai de família, empresário, que foi vítima da violência na nossa cidade. Estamos em Vila Laura. Rildo, por favor, dá uma geral, olha só. É um abatedouro e peixaria, né? Estabelecimento bastante movimentado, conhecido aqui em Brotas, Vila Laura. E o dono vai falar com a nossa equipe. Zé, veja as imagens das câmeras de segurança. Esse vagabundo aí já entrou na loja mais de 5 vezes. Foi flagrado mais de 5 vezes arrombando aqui, praticando o crime de furto. E nessa madrugada desta quinta-feira, ele conseguiu ter acesso pelo telhado da loja, levou mais de R$2.000, o dinheiro estava guardado em uma gaveta, quebrou tudo. Meu amigo Antônio Polaca, boa tarde, meu amigo. Prejuízo grande. Pela quinta vez, esse mesmo ladrão, vagabundo, ele entrou no seu estabelecimento e quebrou tudo. A parte de cima tá tudo bagunçado, fora o dinheiro que ele levou, mais de R$2.000. Boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Ele levou o dinheiro, que não foi tanto, mas o problema maior foi que ele deixou tudo quebrado, grades, portas, gavetas, tudo destruído. E saiu ainda o miserável, e ainda comeu uma galinha viva, crua. Pegou uma galinha crua de extração toda lá em cima, tem até foto também disso, da galinha que ele comeu. É como se fosse um bicho, um animal esse cara. É a quinta vez que ele faz isso aqui no mesmo local. 5 vezes nos últimos meses? Nos últimos meses. Agora, dessa vez ele quebrou tudo, ainda levou R$2.000. Toda vez que vem, ele quebra tudo. Ele sai arrombando tudo, grade, tudo que ele encontra, ele vai quebrando. Isso aí é a galinha que ele comeu, foi isso? Pelo amor de Deus. É um bicho, é um monstro, né? Ele comeu a galinha crua. Monstro. A gente fica até assim, né, Zé? Porque, olha só, esse rapaz aqui, o seu Antônio, é empresário há mais de 40 anos no mesmo ponto aqui na Vila Laura. Sustenta várias famílias, né? Tem muitos funcionários aqui. 6 funcionários aqui. 6. Já teve mais? Já teve 12. Mas devido à crise foram saindo alguns e hoje estou segurando 6. Mas dando para aguentar, vai ainda. Essa área aqui é de responsabilidade da 58ª Companhia. Esse furto aconteceu às 2h30, né? 2h30 da madrugada desta quinta. Isso, 2h30 da madrugada de quinta-feira. Quando o senhor soube, veio correndo para cá? Eu cheguei aqui e encontrei a loja arrombada. De manhã cedo? De manhã cedo, quando eu cheguei às 6 horas da manhã. Já prestou queixa na delegacia? Já prestei queixa.
Já prestei queixa. Agora, ele entra pelo telhado, é isso? Pelo telhado. Não tem como reforçar a parte de cima, colocar... Tudo já foi feito, todas as vezes, mas ele arromba. Ele tem esse dom de arrombar o que ele quer. Ele arrombou com um toro de madeira, ele saiu destruindo as grades todas lá de cima. O que falar dessa crise durante a pandemia? O que falar, meu amigo? O senhor que tem que pagar impostos, funcionários, aí de repente um prejuízo aí de mais de 5 mil reais. 2 mil só o dinheiro que ele levou? Dá mais de 5 mil prejuízo. Ele saiu destruindo grades, porta, tudo. Ele destruiu. O que falar nessa crise? O que falar é que a gente tem que sustentar o ladrão também. É isso, não posso fazer nada. Tenho que sustentar também o ladrão. Não tem jeito? Não tem jeito. É só a Deus. A polícia vem aqui, aí de repente ainda consegue fazer a prisão em flagrantes. É como você estava falando, olha só. Se o rapaz fosse preso em flagrante durante a madrugada, com certeza ele iria ser liberado, porque tem uma determinação, crime de menor potencial, ou seja, crime de furto, artigo 155, lá na audiência de custódia o rapaz é liberado, entendeu? Não adianta, meu amigo. Lá, provavelmente, tenho total certeza, eu conversei com muitos policiais lá da Central de Flagrantes, do núcleo de audiência de custódia, chegou lá, crime de furto, juiz libera na hora, não tem jeito. E se ele sair da delegacia, vem direto aqui roubar de novo. Porque ele sabe que não dá nada para ele. É isso aí. Agora, Zé, a gente vai acompanhar uma matéria que a Tarsila Alvarindo fez hoje. Mais de 10 estabelecimentos arrombados nesses últimos dias aqui em Salvador. Vamos conferir. Na madrugada de segunda-feira, uma pousada foi invadida na Barra. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local, que mostram o criminoso embalando os equipamentos furtados. A gente sabe que a época da pandemia não é fácil, né? Que o policiamento não vai ficar seguramente em um local só. Mas estamos pedindo que façam um reforço policial aqui, porque a gente estamos muito vulneráveis. No mesmo dia, um restaurante foi arrombado na Federação. O crime também foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O bandido arrombou esta estrutura de ferro e levou a televisão de 51 polegadas em um carrinho de supermercado. Aconteceu isso, tanto que nós temos 3 televisões aqui que estão todas na mesma situação e nunca houve problema nenhum. Não? No bairro da Calçada, homens armados tentam invadir uma casa. A ação foi frustrada pelos gritos de socorro da dona do imóvel. Na madrugada de terça-feira, criminosos arrombaram uma escola de música no Pelourinho e levaram instrumentos, figurinos, caixas de som e amplificadores. Além desse crime no centro histórico, os comerciantes da Barra foram alvos de bandidos novamente. Dessa vez, o assaltante foi preso em flagrante, quando fugia com a mercadoria furtada de uma loja de roupas feminina. Ele levou, em torno de R$ 2.500, foi o meu prejuízo. E logo em frente aqui ao shopping mesmo, ele já foi detido pelos militares. Na Baixa de Quintas, o alvo foi este salão de beleza. Os assaltantes levaram vários objetos. O cabeleireiro fez um desabafo. Meus amigos, que eu sei que cliente é amigo, né? Se puder me ajudar aí com qualquer coisa, peço não dar conta, comando para vocês, para botar essa ajuda para mim. No Bonfim, os bandidos furtaram vários equipamentos de um trio elétrico. Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança. Eles agiram a poucos metros da 3ª Delegacia de Polícia Civil. E no bairro de Roma, os criminosos arrombaram o cadeado e furtaram a TV de uma pizzaria. A gente volta a falar ao vivo, estamos em Vila Laura. Lembrando, Zé, todos esses casos mostrados aí na matéria, fizemos ao vivo durante o Balanço Geral na última semana. Durante essa semana, todos os casos foram mostrados aqui na Record TV Itapuã. Para você ter uma ideia, a nossa produção pediu à Secretaria de Segurança Pública dados,
para mostrar realmente a quantidade de estabelecimentos comerciais arrombados durante esse mês de abril. Até o momento não mandaram nada, né? Até o momento não passaram essas informações para a nossa produção. Mais de 10 estabelecimentos arrombados só nessa semana aqui em Salvador, né, Zé? E mais um na madrugada desta quinta-feira, aqui em Vila Laura, bairro residencial bastante movimentado. E esse senhor aqui, há mais de 40 anos, dono do estabelecimento, foi vítima desse ladrão 5 vezes nos últimos meses. O que fazer, seu Antônio? Prejuízo agora de mais de 5 mil reais. O prejuízo deixado por esse vagabundo, não só o dinheiro que levou, como também o que eu vou consertar do que ele quebrou, danificou tudo lá em cima. Gaveta, escritório, a grade, porta, salas, tudo danificado por causa de um vagabundo que entrou na loja. 5 vezes, vale a pena lembrar. E não foi a primeira, não foi a segunda vez. 5 vezes. E registro, queixa e não dá em nada. Fica nisso. Não dá em nada. Não dá em nada. Eu vou pedir, aqui nós estamos mostrando a imagem desse ladrão. Você que está acompanhando a nossa programação, você conhece esse rapaz, ajude a polícia, ajude aqueles comerciantes, porque ele não aguenta mais. Ligue agora 190, passe a informação para a Polícia Militar, não precisa se identificar. Parece que ele não é da área, né? Não é aqui da região de Brotas, Vila Laura? Dizem que ele é da região de Piripiri. Subúrbio? Subúrbio Piripiri. Ele reside por lá e anda aqui na área. Praticando crime. Praticando crime aqui na área. O senhor estava me falando o seguinte, esteve agora na 6ª delegacia, tinha outro comerciante, empresário, prestando queixa também de arrombamento. De arrombamento nessa madrugada também. Aqui em Brotas? Sim, no mesmo estilo da minha casa. Foi o arrombamento desse senhor também lá. Lá na 6ª delegacia? Na 6ª delegacia. Falaram o que para o senhor? Falaram que eu tinha que ir na delegacia de Piripiri e registrar essa queixa. Piripiri? Foi. Porque disse que lá ele pode ser conhecido. Me mandaram para lá. E que se ele for preso, hoje, amanhã está solto. Ainda me disseram assim. O policial falou. Se a polícia prender hoje, amanhã está na rua. Amanhã está na rua porque não tem como ficar preso. Devido a essa epidemia que está aí. Agora, mostra pra gente, seu Antônio. Ele passou pelo telhado, não é isso? Olha só. Ele passou pelo telhado, tem um acesso lá? Ele tem acesso ali, ele sobe pelo Pagmenos, passa para o meu telhado e aí desce pela parte superior da minha loja. E aí, uma vez dentro, ele está destruindo tudo. Faz a festa. Faz a festa porque não tem ninguém para impedi-lo. Ele se sente sozinho ali dentro e arromba tudo. Ele ficou quanto tempo na empresa? Ele trabalhou mais ou menos por uns 20 dias. Quanto tempo aí dentro? Ele ficou quanto tempo durante a madrugada? A madrugada ficou por 2 horas aí dentro. 2 horas? 2 horas, mas tem mais ou menos 20 dias que ele já esteve aqui. Ah, no mês passado então? Sim, mês passado ele esteve aqui. Aí arrombou também aí. E 2 vezes em menos de 30 dias. A dica que eu dou, seu Antônio, é colocar um cachorro aí, um pitbull, para fazer a segurança aí do estabelecimento comercial, né? Quando ele descer aqui, ele vai encontrar o pitbull e vai ser bem recebido, Zé. Não tem o que fazer. O ladrão esteve aqui no mês de março, retornou agora, dia 16 de abril. Quer dizer, prejuízo atrás de prejuízo. Um prejuízo atrás do outro. Porque ele, quando ele quer, ele vem. E não tem limite para ele, ele arromba mesmo. Agora tem informação aqui passada por policiais que ele é suspeito de outros arrombamentos aqui em Vila Laura. Outros comerciantes também já foram vítimas. A informação que eu recebi aqui de um policial. Se é o mesmo eu não sei, mas está tendo muito arrombamento aqui na área. E agora não garanto que é a mesma pessoa. Agora, na minha loja é a mesma pessoa. Parece que ele gostou da loja do senhor. Ele acho que achou fácil. Obrigado, senhor Antônio. Zé, nós estamos à disposição. Mais de 10 estabelecimentos arrombados nos últimos dias. Fizemos várias matérias ao vivo no Balanço Geral durante toda a semana. E mais uma vez, estamos aqui em Vila Laura. Para você ter uma ideia, Zé, olha só, movimento intenso aqui durante todo o dia. Mas durante a madrugada, os bandidos estão aterrorizando, invadindo residência, estabelecimento comercial, praticando o crime de furto sempre durante a madrugada. Foi o que aconteceu 2h30 da manhã desta quinta-feira. E você que tem informação, você conhece esse rapaz, ajude o trabalho de investigação, até mesmo da 6ª delegacia. Né? O pessoal da inteligência, do serviço de inteligência, está querendo obter informações, detalhes, para ver se consegue localizar e prender esse bandido. Zé, eu volto com você à disposição, seu Antônio Polaca, que é o proprietário aqui do estabelecimento.
Eu fico imaginando, senhor Antônio, é a quantidade, não é porque falta polícia na rua, não é isso. Tem polícia na rua. Os caras estão aí de máscara, trabalhando, combatendo o coronavírus, enfrentando bandido, bandido metendo bala na polícia. Isso aí eu tenho visto diariamente. Agora, o problema é que a justiça soltou 2.000 presos. Tem 2.000 presos soltos aí. Então, 10% quer se regenerar. Outros querem meter bala, querem roubar. Aí você está vendo o que dá, né, filho? É a lei da sobrevivência, da matança. Mas isso vai acabar. Daqui a pouco, olha, daqui a pouco. Atenção você, baiana de Acarajé. Atenção, baiana de Acarajé, que estava no limite da restrição da prefeitura. Vocês não estão mais. Podem levar os seus tabuleiros para as ruas, menos nas praias. Atenção, Regina, Cira, Dinha, todas vocês que eu conheço, todas, são tantas que eu compro que eu nem me lembro, tantas. A daqui é da Garibaldi, ali é da Piedade, a do Pelourinho, a de Itapuã, Amaralina, São Marcos, Pernambués, enfim. Todas vocês podem botar o tabuleiro na rua, sem mesas e sem cadeiras. O tabuleiro abriu Acarajé, botou o vatapá, o camarão, entregou, vendeu, tchau. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai entrevistar a presidente da Associação das Baianas do Acarajé e também, de preferência, o Guanabara, o Marcos Passo, para explicar direitinho aí, tá bom? Se eles não quiserem, eu explico aqui, porque eu já sei. Um sargento da Polícia Militar foi preso com armas, carregadores e munições na Avenida Gal Costa, aqui em Salvador. Mas é bala para todos os lados. Tome-lhe bala aí, Fagner Coelho. Zé, olha, segundo informações da polícia, as equipes das rondas especiais perceberam que um homem estava dirigindo em uma atitude suspeita. Resultado, quando ele foi abordado, esse homem acabou se identificando aí como um PM. E ao verificar o automóvel, os agentes encontraram 3 pistolas, essas imagens que a gente vê aí agora. 3 pistolas, 7 carregadores para os armamentos e cerca de 70 munições. O policial foi encaminhado para a corregedoria da corporação e depois levado para a custódia da PM. Trabalho aí das rondas especiais, a Rondesp, observando comportamentos suspeitos, fazendo a abordagem e o resultado foi essa apreensão que a gente vê aí nessas imagens. Pistolas, munições, de fato aí a polícia continua trabalhando para coibir até mesmo entre colegas qualquer tipo de situação que não seja legal. Zé. Obrigado. E já já eu quero saber do Corona Bala. Quantos mortos na Páscoa? Quantos mortos na Páscoa? Você já tem tudo aí, meu querido Fagner Coelho. Na Páscoa e depois da Páscoa, quantos já morreram na bala? Alô, seu rato! Alô, seu rato! Não tô pra brincadeira, hein, Fagner Coelho? Mesmo, Zé, estatísticas preocupantes, né? De sexta, o feriado da sexta até o domingo, a Semana Santa, foram registrados 32 homicídios. E de segunda-feira até hoje, no levantamento que a gente fez aqui, já são 21. Portanto, passa de 50 aí o número de homicídios, mortes violentas na nossa cidade e na região metropolitana. O que chamou a atenção foi que no fim de semana houve um índice grande de mortes também, homicídios em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Portanto, a capital baiana e a cidade de Camaçari continuam aí saindo na frente em números absolutos aí de homicídios. É a violência na nossa cidade, como você mesmo disse, os homicídios continuam, os arrombamentos continuam e os assaltos também, né? As pessoas sendo ameaçadas nos comércios, como a gente viu mais cedo no Nordeste de Amaralina, e daqui a pouco a gente mostra uma reportagem sobre isso. A sócia da farmácia, inclusive, lamentando toda essa situação. Os comerciantes estão preocupados aí, até porque existem estudos aí de que durante esse período aí, alguns que estão com o comércio fechado se preocupam aí com a queda, né? A economia, de fato, vai sofrer, mas são medidas importantes, restritivas, que aí determinam o fechamento de alguns, horários diferenciados para outros, e enquanto isso, o comércio vai sofrendo. Vamos ver essas imagens de novo? Você que está chegando agora no Balanço Geral, esse homem de boné que está com máscara entra numa farmácia no Nordeste de Amaralina, fim de linha, e logo ele se aproxima do balcão e anuncia o assalto. A farmácia só está com esse funcionário aí nesse momento. O farmacêutico ainda estava a caminho, ainda estava para chegar. Esse homem é rápido e aí ele aponta uma arma aí discretamente, porque quem está passando do lado de fora
nem percebe o que está acontecendo. E aí ele se aproxima, anuncia o assalto, coloca a arma de novo ali para evitar qualquer suspeita do lado de fora, recolhe imediatamente a renda do caixa, olha quantas cédulas ele consegue levar do faturamento do dia. Isso é começo da noite, né, de ontem. As imagens aí das câmeras de monitoramento da própria farmácia. Ele coloca tudo no bolso, vai se afastando. Enquanto isso, um casal chega para comprar uns remédios e no início esse casal nem percebe, depois que olha aí esse homem saindo, esse homem de boné que chegou ao local em um carro e aí a gente vê a imagem frisada dele. Há um pouco de dificuldade para poder identificá-lo, mas a gente sabe que a polícia tem recursos importantes de tecnologia para poder ir atrás desse bandido. Quando eu conversei com a sócia dessa farmácia, ela contou que esse estabelecimento já tem 2 anos em funcionamento e nunca havia sido assaltado. E, na verdade, as pessoas que têm comércio nessa área do Nordeste de Amaralina não sofrem com esse tipo, né, de crime. Os assaltos não são comuns. De fato, a situação mudou justamente nesse período de medidas restritivas, medidas de distanciamento social, em que as ruas de muitos bairros da nossa cidade, não todos, porque a gente tem mostrado que em alguns locais as pessoas estão desconsiderando as medidas, mas no geral as ruas estão ficando um pouco mais vazias e os criminosos estão agindo, Zé. E atenção, só para vocês terem uma ideia, atenção aqui, atenção, seu Paulo Câmara, presta atenção aí, Bozano, que está aniversariando hoje. Um beijo, um abraço para o meu amigo guerreiro, policial rodoviário federal. Presta atenção no que eu vou dizer. 126 mortos em abril. Na bala. 126 mortos em abril. Na bala. Tá bom para vocês? 126. E a justiça soltou 2.000 presos. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Coronavírus, atualizando agora, 31 óbitos, até ontem 28, hoje 31, 3 óbitos a mais. Daqui a pouco todos os detalhes com Fagner Coelho. Presta atenção em tudo que eu estou falando. 3 pessoas foram presas em um estacionamento de um supermercado. O que elas estavam fazendo? Roubando carro. Os 3 assaltantes foram presos em flagrante no estacionamento de um supermercado no bairro Pau da Lima. Eles foram rendidos pelos seguranças e detidos por policiais militares. O trio aparece no chão. Veja aqui ao lado o carro branco que tinha acabado de ser roubado. A princípio, o trio foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, mas lá não tinha delegado de plantão. Então os policiais trouxeram os 3 aqui para a Central de Flagrantes, onde foram autuados pelo crime de roubo. Ainda segundo informações da Polícia Militar, eles tentaram se esconder dentro do supermercado, mas foram surpreendidos por equipes da segurança do estabelecimento privado e também da Polícia Militar. Com Marcos Vinícius Pereira da Silva, de 27 anos, Rodrigo Souza dos Santos, de 20, e Nayane Lorena Nascimento Dias, de 21, os PMs apreenderam este revólver calibre 32 e munições. Pois é o que eu estou dizendo aqui, a gente vai falar sempre. Enquanto tiver lei que protege bandido, a gente acaba desse jeito. Olha lá, dentro do supermercado, você pegando a sua esposa no médico, você na porta da faculdade, só aumentando. Não tinha isso. Me diga o mês aí. Varela acabou de me passar aqui. 126 mortos. Me diga o mês que tivemos 126 mortos. Só quero saber isso. Me diga esse mês. 32 pessoas mortas no final de semana. E 2.000 bandidos soltos pela justiça por causa desta epidemia. Olha só no que está dando. Não sabe se rega o jardim ou se deixa o jardim seco. E aí, faz o quê? Joga água no jardim para a grama crescer ou deixa a grama seca? Jogou água, o jardim cresceu. Veio para cá, 126 mortos. Só isso. Agora sim, vamos para a reportagem dessa farmácia. Um homem fingiu ser cliente e assaltou essa farmácia na Amaralina. Observe que no final dessa matéria
2 clientes entram e não percebem que o bandido passa armado por eles. Eu vou entrar, com todo o respeito que eu tenho às farmácias, sabe? Mas devido a essa falta de segurança, 2.000 presos na rua, farmácia não vai ver minha cara nunca. Não tem delivery? As imagens mostram o momento em que o carro usado no roubo para em frente à farmácia. O criminoso desce do veículo. Ele é este homem de boné, que passa por uma cliente que está saindo do local. Logo, ele se aproxima do balcão, saca uma arma e anuncia o assalto. Ele recolhe a renda do caixa. Um casal entra na farmácia e parece não perceber a princípio o que está acontecendo. O bandido passa por eles e vai embora. Apesar do susto, o funcionário decide continuar atendendo os clientes. A farmácia assaltada fica aqui no fim de linha do Nordeste de Amaralina. Tudo aconteceu no começo da noite. O criminoso agiu rápido. Quem passava aqui do lado de fora nem percebia o que estava acontecendo. O caso surpreendeu os sócios do estabelecimento, que dizem que assaltos ao comércio do bairro não são comuns. Não é comum aqui. Nunca presenciamos aqui, quase 2 anos, nunca presenciamos. Então foi uma surpresa para todos os comerciantes aqui, porque aqui sempre tem aquele respeito. A farmácia está há quase 2 anos em funcionamento na área. Segundo a sócia do local, esse foi o primeiro assalto ao estabelecimento. A polícia já iniciou as investigações. A gente trabalha com honestidade, é um labor, então não merece sermos roubados, que cada um pague aqui seus impostos, paga seus tributos em dias, os funcionários, né? Então, de repente, a pessoa chega e quer subtrair algo que não é seu, então isso não é bom, nem para o comércio e nem para os nossos clientes que chegam. Agora imagine o dono dessa farmácia chegando, vendo o prejuízo e ele tentando se reerguer. Hein? Ele tentando se reerguer. Como? Não tem jeito. Fagner Coelho. Que situação, viu? Ela colocou aí essa situação como inusitada, essa sócia, porque ela contou que na área do comércio, Zé, do Nordeste de Amaralina, no fim de linha desse bairro, ela contou que os comerciantes acabam aí pagando por segurança e que isso não é comum. Tanto que as pessoas se sentem até tranquilas ao passar aí, consumir os produtos e serviços dessa área do fim de linha. Mas esse homem, que segundo informações aí de outras pessoas que já viram o vídeo, não é uma pessoa que é da área. Então, isso daí já causa essa preocupação e o trabalho da polícia já começou. Nós já sabemos que os policiais civis estiveram hoje lá pela manhã para poder identificar esse homem que entrou de boné nesse momento em que ele tirou a máscara. Foi muito rápido. Ele tirou a máscara, Zé, e depois colocou imediatamente, provavelmente ao perceber que o local estava sendo monitorado. Olha ele entrando, passando por essa mulher que parece não perceber que esse homem vai assaltar, óbvio, poderia ser qualquer cliente, ele se passou por cliente e aí se aproximou do balcão e logo já foi agindo. Então a polícia já está em busca desse homem aí, Zé. É o que eu falo. Alô, meu amigo Adriano Rangel, que está em casa aí. Não vá na farmácia. Você que tem 350 tipos de doença, não vá na farmácia. Ligue. Olha o que é que dá em farmácia aí. Aliás, eu não sei o que é que aconteceu em Salvador, que virou uma plantação de farmácia. Para outros, faliu. Outros chegam aqui, é uma farmácia na frente do outro. Entenda isso aí. Entenda. Motorista por aplicativo adota medida de higienização para continuar trabalhando durante a pandemia da Covid-19. Segundo o sindicato da categoria aqui em Salvador, 2 motoristas já foram contaminados pelo novo coronavírus. Esse motorista por aplicativo transformou o carro. A TAM criou uma espécie de cabine de isolamento. Tudo isso para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Estava em casa parado, sem trabalho, eu falei, poxa, como eu tenho meus filhos, eu fiquei com medo de sair para trabalhar.
Aí eu pensei, não, eu tenho que arrumar um jeito para poder trabalhar. Aí eu peguei, me inspirei e acabei vedando um carro todo para poder ter mais segurança, ter pelo menos 10% de segurança com essa coronavírus. Quem não teve a mesma criatividade segue com os cuidados básicos. É o caso de Edson. Ele trabalha com luvas, máscara de proteção e álcool em gel a tiracolo. Os itens agora são indispensáveis durante o trabalho como motorista por aplicativo. Cada passageiro que entra no carro, ofereço o álcool gel. Quando ele sai, eu tenho ali uma franelinha com álcool que eu faço a higienização de toda a parte em que o passageiro teve contato. Todo esse cuidado tem uma razão. Segundo o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, até agora, 2 deles foram confirmados com a Covid-19. Um motorista ainda está em caso suspeito. A gente vai conversar agora com um motorista que passou por essa situação, mas que foi curado. Ele não quer ser identificado, mas está aqui. Eu não vou chamar você pelo nome, tá? Mas conta pra gente, como é que você acha que você contraiu o novo coronavírus aonde? Matheus, na verdade eu não tenho ideia de como eu contraí o corona, né? Eu lembro de ter pego mês passado muitos passageiros de aeroporto, de rodoviária, peguei inclusive alguns passageiros de cruzeiros, né? Então não tenho uma mínima ideia de como foi que eu contraí. Eu quero só ressaltar aqui que eu estou curado, eu não tenho mais o Covid, já fui liberado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância Sanitária, inclusive já voltei ao trabalho desde segunda-feira. Bom, Fagner, aí o que a gente está vendo é o taxista, obviamente, foram 2. O índice é pouquíssimo para o número de taxistas que temos. Não tenho aqui dados completos, mas temos centenas, milhares de taxistas. Agora, é óbvio que eu vou entrar num táxi que esteja higienizado, meu querido Fábio. Sim, é importante sim adotar essas medidas de segurança, de higiene. Você vê que aquele caso daquele primeiro entrevistado ali, ele chegou ao extremo, mas é a proteção que ele encontrou para ele, o melhor modo de se proteger, se isolar daquela forma ali, né? Não dá para saber se de fato dessa forma ele fica imune mesmo, mas é necessário porque nem sempre é o cliente também que acaba se protegendo. Tem pessoas que não estão levando tão a sério as medidas de higiene, então se ele não se proteger dessa forma, de repente um cliente chega, espirra no modo errado, não se protege da melhor forma que tem que ser e aí acaba expondo um motorista por aplicativo, um taxista. A gente tem aí essa confirmação do sindicato, pelo menos é o que a gente pode dizer, pelo menos 2 motoristas por aplicativo estão confirmados para a Covid-19. Mas será que outras pessoas que podem estar expostas e até tiveram sintomas já conseguiram fazer os testes? E é certamente com o avanço do número de testes que aí a gente vai ter uma noção real de como é que está a situação aqui em Salvador, aqui na Bahia de um modo geral. Precisamos de mais testes, o governo e a prefeitura estão investindo nisso para ter uma real mesmo, sobre como é que está a situação de toda a nossa cidade em relação ao coronavírus. É uma proteção que a gente chega a viralizar, quando a gente observa um caso como esse aí, essa medida de colocar plástico filme, não dá para saber se dessa forma ele se protege, mas pelo menos foi o modo que ele encontrou para se proteger, porque os casos de coronavírus estão aumentando e as mortes também, Zé. Inclusive a gente confirma aí 31 mortes por coronavírus aqui na Bahia. Vamos até detalhar algumas delas, Essa 31ª morte foi de uma mulher de 90 anos, que morava em Salvador e tinha algumas doenças associadas como obesidade e doença renal crônica. Ela estava internada em um hospital público em Salvador e acabou morrendo ontem. Mas além dessa 31ª, dá para a gente citar a 29ª e a 30ª. A 29ª, um homem de 62 anos, que morava em Uruçuca e tinha histórico de hipertensão e tabagismo, era fumante. E já o 30º óbito foi de uma mulher de 61 anos que morava em Ilhéus, com histórico de doença renal crônica, hipertensão e pneumonia. Portanto, mais uma morte em Ilhéus. E ontem a gente tinha comentado aqui a preocupação das autoridades com o avanço do número de casos de coronavírus no sul da Bahia. Ontem citamos uma morte em Itapé
que antes havia sido contabilizada em Ilhéus, porque a pessoa tinha morrido em Ilhéus, porque estava internada lá, mas na verdade essa pessoa acabou contraindo em Itapé. O registro foi para a cidade de Itapé. Então, Ilhéus tem 2 mortes confirmadas. E os casos? Já são 951 casos confirmados de coronavírus aqui em toda a Bahia. E daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações detalhadas, inclusive sobre as cidades, o avanço dos casos em várias cidades aqui da nossa Bahia, Zé. Bom, e só para fechar, o número de taxistas são 7.200 taxistas. 7.200 taxistas. Tivemos um óbito, um taxista faleceu de coronavírus e 2 infectados. Esse é o número, tá bom? Cientistas brasileiros conseguiram comprovar em laboratório a eficácia de um medicamento contra o coronavírus. O remédio agora vai ser testado em humanos. O governo anunciou que vai ter uma resposta sobre a eficácia nos pacientes em até 1 mês. A descoberta é de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas, interior de São Paulo. O remédio testado em laboratório apresentou 94% de eficiência contra o novo coronavírus. A prova final que nós fazemos no laboratório é testar se esse medicamento é capaz de eliminar o vírus, coronavírus 2, em culturas de células. E principalmente mostrando uma relação de que onde você aumenta a concentração do medicamento, você reduz mais a carga viral, ele mostra que ele é capaz de eliminar o vírus. O medicamento vai ser testado agora em seres humanos. Os cientistas acreditam que os primeiros resultados devem sair daqui a 1 mês. O nome do medicamento é mantido em sigilo para evitar o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Isso é feito de uma forma extremamente científica. Por que eu não posso falar o nome do medicamento, né? Eu até fiz questão de não saber esse nome, para evitar uma correria em torno desse medicamento, enquanto ele não está ainda testado e tendo certeza que ele vai funcionar para isso. O medicamento vai ser testado em 500 pacientes contaminados. Metade vai receber a substância e a outra metade vai ser tratada com placebo. Todos eles vão permanecer internados por 14 dias, para os pesquisadores monitorarem os exames. Uma fase importante é o monitoramento da carga viral desse paciente. Isso vai ser muito importante porque a gente vai saber se o medicamento inibiu a replicação viral nesse paciente. Segundo o ministro da Saúde, o medicamento é um vermífugo. O remédio já tem inclusive genérico e é produzido no Brasil. Além disso, tem poucos efeitos colaterais e pode ser usado de crianças a idosos. O primeiro passo está dado. As pesquisas não param. Esse foi o primeiro candidato selecionado a partir de 6 testados, né? Mais 5 encontram-se em testes agora. E na semana que vem, uma série de outros testes com outros candidatos vai ser iniciado. Segunda fase da vacinação contra a gripe começa hoje com novos grupos